Eu separei esse comentário da Paula, que não é bem uma pergunta, mas eu acho que é um comentário importante de ler. Deixa eu me aumentar aqui, tá? Então, assim, a Paula falou, confesso que me perco no microgerenciamento, socorro. O que é microgerenciamento? É quando a gente passa mais tempo organizando as listas, por exemplo, nesse caso, do que executando. Aí é realmente se monitorar. Quando você está mais passando tempo organizando as listas do que executando, tem alguma coisa errada. Eu sei que organizar é gostoso, né? Mexer nas listinhas ali é legal e tal. Só que se você tem coisas mais importantes a fazer, você precisa se disciplinar com relação a isso, tá? As coisas têm que estar minimamente organizadas para que você consiga executá-las. Então, assim, por exemplo, tanto a agenda quanto a lista de afazeres, a gente vai revisar diariamente. E nessa revisão que você vai fazer para executar, nada impede que você também reorganize alguma coisa, que você mude um prazo, se você renegociar esse prazo, que você reescreva a tarefa, sabe, para ela ficar mais clara para você, tá bom? Então, só tomar cuidado realmente, porque o grande intuito não é ficar mais tempo organizando do que fazendo, tá bom? A Adriana fez uma pergunta bem legal. Por que o que entra na agenda você não pode antecipar? Porque você decidiu isso. Você decidiu que o que você está colocando na agenda é algo que vai ter que ser feito num dia ou no horário específico. E justamente por definir isso, você está tendo um critério para saber e ter um foco apropriado de que o que está na sua lista pode ser antecipado. Essa é a grande diferença que a gente está utilizando aqui. Como eu falei, é um consenso entre os métodos de produtividade isso, mas está aqui de acordo com o método Vida Organizada, que é o método que eu ensino, tá bom? Então, você aloca, você escolhe, você toma essa decisão justamente para você saber como alocar o seu foco. Você sabe, então, que o que está na agenda tem que ser feito num dia ou no horário específico, porque você determinou assim. Se você não fizer essa determinação, você vai inserir tudo na agenda e vai voltar a ser aquela bagunça de sempre, tá bom? A Ana Luísa perguntou, Thaís, dá para ter várias listas em um mesmo caderno? Sim. Mas a coisa que eu quero que vocês prestem atenção, e eu selecionei essa pergunta para isso, e aí eu vou aumentar aqui para escrever, é cuidado com... Eu ia colocar microgerenciamento, não vou usar microgerenciamento. Eu vou colocar assim, cuidado com um detalhinho. Detalhinho. Eu sei que é detalhezinho, tá? Licença poética aqui da professora. Eu acho mais bonitinho detalhinho. Cuidado com detalhinho. O que é detalhinho? Gente, o fundamento é tenha uma lista de afazeres organizada em alguma ferramenta. Ponto. Detalhinho. Ah, mas eu posso ter várias listas, organizo por contexto, eu posso colocar por prioridade, eu posso colocar de diferentes cores, eu posso fazer isso e aquilo, tá bom? Esses detalhinhos vão depender muito do que funciona melhor para você e, na maioria das vezes, vai ter a ver com preferências pessoais. Você pode ter critérios, você pode seguir técnicas, métodos, etc. Pode. Mas muitas vezes as suas escolhas vão estar baseadas no seu gosto pessoal com relação a como você organiza. Mas não pode perder de vista o fundamento que é ter a lista de afazeres em uma ferramenta. Ou seja, você tem que ter um lugar confiável, acessível, que você pode olhar para saber tudo o que precisa ser feito, que com ou sem prazo, que não entre na agenda. É isso. A Ana Cláudia falou um ponto aqui que daí eu já vou entrar para falar que é uma coisa importante. Às vezes sobra espaço em uma agenda ou planner tradicional e falta muito espaço para listas e anotações. Por isso que eu tenho 50 pés atrás de planner pronto. Assim, você tem que procurar um que ou esteja, ou tenha espaço suficiente para você colocar o que você precisa, ou você utiliza um caderno e personaliza do seu jeito. Ou você compra uma agenda normal, é até mais barato, e você divide a folha do dia na metade, que assim você separa o que é dia e horário específico, algo nesse sentido, sabe? Você faz a própria divisão. Por quê? Porque, ó, vou falar uma coisa aqui que pode ser aterrorizante para quem estiver assistindo. Gente, quem prepara esses materiais, planner, materiais de papelaria, dificilmente, eu não estou dizendo que não tem, pode ser que tenha, mas dificilmente as editoras, as gráficas que preparam esses materiais, dificilmente terão lá dentro um pesquisador das ciências cognitivas, de produtividade, de psicologia, enfim, de qualquer área relacionada,
que vão, ou que têm um método, sabe? Que vão criar um design voltado para as necessidades humanas de produtividade. O que geralmente acontece cada editora tem ali os seus templates, digamos assim, os seus formatos já usados todo ano para planner, agenda, e eles simplesmente dão uma atualizada ali no que tem que atualizar em datas, fases da lua, feriados, e colocam para rodar num design ali um pouquinho melhor para o ano seguinte, para ficar um produto diferente. Aquele material não foi preparado por uma professora de produtividade, por exemplo, por uma pessoa que desenhou um método de produtividade. Então, é claro que esses materiais prontos, tipo agenda, planner, o que quer que seja, eles vão ter um formato que às vezes não é o formato que te atende. O planner, de modo geral, os planners, eles são muito bons para quem está começando e não tem um método específico de organização, porque já são melhor do que nada, sabe? Mas à medida que você vai aprendendo e desenvolvendo o seu próprio processo de organização, você já vai vendo que não te atende mais tanto. Então, fica de olho para a ferramenta não restringir o uso da sua organização pessoal, para que ela não te prejudique. Se a ferramenta começa a mais te atrapalhar do que ajudar, é porque é a ferramenta errada. Está na hora de mudar, tá bom? O PH... Oi, PH. Tudo bem com o senhor? Obrigada pela sua presença. Tenho mania de ficar trabalhando e todo o tempo constar a lista de afazeres quando dou uma parada. Isso me dá um pouco de ansiedade, pois vejo os outros pontos antes do tempo deles. Tem dicas? Vejo outros pontos antes do tempo deles. Ó, essa sua frase aqui tá me acendendo uma luzinha vermelha aqui. Será que não existem coisas que estão na sua lista de afazeres que deveriam estar na sua agenda? Porque quando você fala tempo, vejo outros pontos antes do tempo deles, isso me parece que não adianta você ter isso numa lista se você só pode acessar em uma data específica. Se a gente está falando de data específica, é agenda, tá? Dá uma olhadinha lá, PH, que você pode ter coisa aí que você só pode startar depois de uma época, de um dia específico. Então, de repente, vale a pena você colocar um lembrete na agenda, tipo, sei lá, um negócio que você vai começar dia 15 de novembro, aí você coloca um lembrete lá, iniciar projeto tal, iniciar pesquisa X. Entendeu? Para você ter o lembrete lá. Porque se você coloca na sua lista de afazeres uma coisa que você não consegue antecipar, que você não consegue fazer o quanto antes, digamos assim, isso realmente vai te bloquear e vai te dar ansiedade. E não é para te bloquear. Ali só tem que ser ali. Pô, eu posso escolher o que eu quiser. Tipo um cardápio. Eu sentei no restaurante, budget ilimitado, e vou escolher aqui o que eu quiser. Essa é a ideia da lista. Claro que dentro da ferramenta de lista, você pode ter assim, lista ativa, lista em espera. Você pode dividir assim se você preferir, tá? Mas o importante é que você tenha uma lista de afazeres, aquilo, tudo que já dá para você fazer. Que nada te impede de fazer, sabe? Assim, que no GTD, por exemplo, a gente tem o conceito de próxima ação, que eu acho fantástico. Que é algo que você já pode fazer, dependendo apenas de escolher fazer, estando no contexto apropriado, com o nível de energia necessário, sabe? Enfim, tá? Para poder fazer aquela atividade. Você pode escolher não fazer, mas se você escolher fazer, você não tem nada que te impeça de fazer. E se você está falando que você está vendo outros pontos antes do tempo deles, isso me acende uma luzinha aqui que pode ser um sinal de que talvez algumas coisas, talvez valha a pena você colocar um lembrete na agenda para você resgatar naquele momento. Beleza? Dá uma olhadinha aí. Porque não tem problema você ficar olhando a sua lista de afazeres nos intervalos, quando você consegue adiantar coisas que estão ali, tá? Outra pergunta muito comum da Melina, obrigada, Melina, e é muito importante a gente falar, devo separar o que é pessoal do que é profissional ou mistura tudo? Então, mais uma vez, a coisa que eu estava falando do detalhinho, sabe? É importante que você tenha a sua lista de afazeres em um único lugar. Como você vai organizar ali dentro, se você vai criar categorias, se você vai separar em pessoal profissional, fica a seu critério e de acordo com os recursos da ferramenta. Então, tem ferramentas que você consegue separar, lista pessoal, lista profissional. Tem gente que prefere não separar, deixa tudo junto. Tem gente que prefere organizar, tipo, manhã, tarde e noite. Tem gente que coloca por dia da semana, sei lá, segunda, terça, fim de semana. Tem gente que coloca de acordo com o contexto que tá. Tô no escritório, tô em casa, tô na rua,
estou na escola, estou na faculdade. Como você vai organizar a sua lista, em uma lista ou em diversas listas, fica muito a seu critério. É claro que a gente tem recomendações, mas é muito pessoal. Então, se você quiser separar pessoal do profissional, porque isso funciona para você, ok. Mas não é obrigatório. Para muitas pessoas funciona até melhor deixar tudo junto, porque as pessoas gostam de ver o volume que está ali tudo junto, sabe? Tem gente que gosta de separar. Então, é uma escolha sua. Mas, mais uma vez, com todo respeito, tá? É um detalhinho. O mais importante é que você tenha essa lista de afazeres. Ponto. Separada da sua agenda, tá? Ah, Thaís, mas e se eu usar Google Agenda e Google Tarefas, que aparece ali do lado? Tudo bem, tá separado, beleza, já entendi. Não é o ideal, porque quando você coloca prazo no Google Agenda, ele vai te jogar lá para o calendário, mas já está separado. É uma maneira de separar. Você não está colocando tudo dentro da agenda, você está colocando numa lista ali do lado, tá bom? A Adriana fez um comentário parecido com o outro da Melina, que eu vou trazer aqui também, que eu acho que é legal. Ó, Thais, você acabou de citar minha dúvida. Eu tenho dificuldade de transitar entre agenda e lista, pois eu tendo a não deixar espaço para as tarefas. E a Melina falou, e quando a agenda de reuniões é bizarramente lotada? Posso bloquear tempo na agenda para fazer tarefas da lista? Então vamos lá, essas duas perguntas, tá? Primeira coisa, a gente tem que sempre lembrar de uma prática importante chamada planejamento semanal. No planejamento semanal que a gente recomenda, tem aula aqui no canal, tem muitos vídeos com sacadas do planejamento semanal, tem checklist no blog. Se tem coisa que você encontra no Vida Organizada é sobre o planejamento semanal. A ideia é que uma vez por semana você planeja a sua semana seguinte. Nesse planejamento, para você fazê-lo, você vai revisar tanto o que está na sua agenda quanto o que está na sua lista de afazeres, para poder entender como vai estar a distribuição do seu tempo na outra semana e se você precisa planejar tempo para algumas atividades. Ou se você precisa deixar algum tempo livre. De modo geral, uma boa prática da agenda é deixar espaços entre os compromissos. E eu sei que enquanto eu estou falando isso, tem gente caindo para trás de dar risada, porque fala, Thaís, eu não tenho o controle da minha agenda. Porque na empresa que eu trabalho, eles agendam uma reunião atrás da outra. Se eu não bloquear meu almoço, eles agendam na hora do almoço, porque estava vago ali. Eu entendo, já trabalhei em lugar assim e sei como é. É bem difícil mesmo. E o que funcionou para mim sempre foi bloquear a minha agenda, tá? Então, eu bloqueio a minha agenda, coloco o compromisso como privado ali, que só eu sei o que é, e coloco simplesmente bloqueado para execução, bloqueado para atividades e por aí vai. Para ninguém agendar nada comigo. É claro que, sendo uma coisa minha, eu até deixava numa cor diferente, você pode deixar num cinzinha, algo nesse sentido. Porque se o seu chefe precisar de uma reunião urgente e tal, e se você tiver aquele momento, você não vai falar para ele, não, chefe, não vou, porque eu tô com outro compromisso aqui que eu não posso falar o que é, que é a sua execução de tarefas. Então, assim, lógico que você vai atender o seu chefe, porque faz parte do seu trabalho atender o seu chefe, certo? Assim como fazer as atividades. Mas você pode mudar esse bloquinho de atividades que você planejou para fazer depois e atender o seu chefe. O que é importante é, sempre que você tiver disponibilidade, deixe espaço entre os compromissos, justamente porque você pode ter imprevistos, você pode ter que atender urgências. Quantas vezes já não aconteceu comigo de eu marcar, por exemplo, uma reunião das 14 às 15, outra das 15 às 16 e outra das 16 às 17. Falando, nossa, minha tarde está bloqueada, ó, puxa vida. Aí a reunião das 14 atrasa, e aí o cliente, enfim, termina depois das 15 horas, aí eu tenho que ficar mandando mensagem para o outro, gente, peraí que eu já vou entrar porque atrasou aqui. Ou então, sei lá, eu tô super apertada para fazer xixi e eu não consigo nem ir porque eu tô em uma reunião atrás da outra. É muito ruim isso, né? A não ser que você tenha uma flexibilidade com a pessoa, o que eu acho que é um pouco de falta de respeito, quando a gente tem mais intimidade, que a gente fala, ai, peraí, eu só vou no banheiro, ai, peraí, eu só vou pegar um copo de água. Você pode fazer? Pode. Mas, se possível, a melhor maneira de respeitar o tempo da pessoa, como você quer que ela respeite seu tempo, é deixando espaço entre os compromissos, porque aí, assim, se tiver qualquer tipo de imprevisto assim, se você tiver que fazer alguma coisa entre um compromisso e outro, você tem um espacinho ali, que seja de 15 minutos, de meia hora, o que você conseguir.
Ah, Thaís, eu não consigo porque quem marca a reunião não sou eu. Então, você não pode fazer isso. Isso aqui é para quem pode fazer. No meu caso, que eu sou autônomo, eu tenho, né, o meu horário bem flexível. O que eu costumo fazer? Eu detesto compromisso de manhã. Então, assim, gente, no que eu puder evitar compromisso de manhã, eu evito. Por quê? Porque eu não gosto de acordar cedo, não, pelo contrário, eu acordo super cedo, eu gosto. Só que de manhã é o horário que eu gosto de acordar com calma, de escrever, de ler, de estudar, de fazer algumas coisas com concentração, porque essa concentração vai indo embora ao longo do dia. E se eu não deixar para fazer essas coisas no período da manhã, depois eu não consigo fazer. Logo, eu prefiro agendar coisas no período da tarde com outras pessoas, ou no máximo ali 11 da manhã em diante. Tá? Então, porque eu, Thaís, tenho a possibilidade de fazer isso. Tá? Então, eu posso escolher. E mesmo quando eu agendo reuniões à tarde, eu coloco um espaço entre as reuniões. Eu prefiro fazer menos reuniões e arcar com isso. Tem um custo para mim, afinal de contas, como eu falei, sou autônomo, tem um custo para mim, mas eu prefiro ter esse custo do que prejudicar a minha saúde com uma agenda lotada ali só para cumprir o que é importante para os outros e não para mim, tá? O planejamento semanal te ajuda com isso. Então, você vai saber coisas que você tem que fazer toda semana, você vai identificar que você tem, sei lá, reunião da equipe toda semana, você vai ter alguns compromissos que já vão bloquear a sua agenda. E aí, como boa prática, você precisa entender quanto tempo você tem que deixar livre todos os dias, sem agendamentos, para você conseguir executar outras atividades. Isso é um gerenciamento seu do tempo. Agora, é claro que no caso aqui da Melina, a galera marca 1 zilhão de reuniões e não é responsabilidade sua isso, aí são outros 500. Né? Aí não tem o que fazer, você está trabalhando lá, é uma cultura da empresa. Você pode tentar sim conversar e renegociar essas reuniões. Então, de repente, falar assim, gente, olha, puxa vida, eu vi que vocês marcaram essa reunião para hoje à tarde, nossa, super importante, entendo tal. Só que hoje à tarde eu já estou aqui com, sei lá, 17 reuniões, eu tenho que entregar um negócio muito, 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 muito importante. Eu só tenho hoje para fazer isso. É imprescindível que a gente faça essa reunião hoje, ou a gente pode fazer amanhã no primeiro horário, ou né, o que quer que seja. Então, tentar renegociar algumas coisas. Porque às vezes dá, às vezes a pessoa só marca porque para ela era o melhor horário. Mas se você propuser outro horário para ela, tudo bem. Tá bom? Então, ter essa postura para poder ir educando as pessoas também, sabe? Enfim, tentativas, tentativas. E outra, viu, Melina, se for o seu caso, leva para o seu gestor ou gestora imediatos aí, para você poder dividir a responsabilidade, sabe? Falar assim, ô meu querido gestor, minha querida gestora, estão aqui agendando trocentas reuniões para mim, pô, entendo que é importante, né? Só que eu tenho outras coisas que eu preciso fazer além das reuniões. Por exemplo, neste dia aqui marcaram essa reunião, você prefere, você acha que é mais importante eu participar dessa reunião ou concluir a atividade desse projeto que tem essa deadline, etc, etc. Divide a responsabilidade com o seu gestor. Porque, pasme, a maioria dos gestores não tem ideia da quantidade de atividades que são passadas para você, da quantidade de atividades que você está fazendo, tá? Então, é muito importante que você também divida com ele, porque às vezes com isso ele vai falar, pô, pode crer, né? Deixa eu ver aqui, vamos redistribuir algumas coisas e por aí vai.